A paz do Senhor para você. Estou aqui mais uma vez para continuar nossa série sobre a existência de Jesus. Jesus realmente existiu? Ele é uma lenda, figura histórica ou o Filho de Deus? Então, hoje estamos na segunda parte de nossa série, na qual vamos tratar agora sobre a existência do sobrenatural. Por que o sobrenatural faz sentido? Como crer em fatos inacreditáveis, iguais aos narrados na Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia é um livro que fala de coisas sobrenaturais, ou seja, que fala de coisas das quais nós não temos comprovações científicas, coisas que não podemos provar. Mas será que podemos crer nessas coisas? E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, vamos ver o que é lógica e o que torna alguma coisa lógica. Porque o senso comum entre boa parte de cientistas, filósofos atuais, contemporâneos e de épocas passadas é de que coisas espirituais, ou nesse sentido, são coisas ultrapassadas. Então a primeira coisa para entender isso é o que faz com que algo seja lógico. Você pode pensar que a Bíblia não é algo lógico, mas o que é lógica? A definição comum de lógica é aquilo que faz sentido e que é coerente com a realidade dos fatos à nossa volta. Ou seja, lógica é aquilo que temos provas de sua ocorrência e que podemos provar através de testes a sua existência, a sua ocorrência. Como por exemplo, toda noite o sol se põe e toda manhã o sol nasce. Isso faz sentido? Faz. Por quê? Porque ontem isso aconteceu. Ontem isso aconteceu. Há 1000 anos isso aconteceu. E por isso mesmo faz sentido acreditar que amanhã teremos um novo dia. Faz sentido acreditar que amanhã o sol vai nascer novamente. Porque sabemos que a Terra está girando em torno do sol. E amanhã o sol vai se mostrar novamente. Ou seja, o que é lógica? É algo que faz sentido, algo que sabemos ou que comprovamos que pode ser real dentro da nossa realidade. E o que seria algo ilógico? Sabemos que lógica é algo que faz sentido, algo que podemos acreditar que é verdadeiro, algo que não vai contra a realidade de nossa existência. E o que seria algo ilógico? Seria algo sem lógica, sem cabimento na realidade que nós vivemos, algo que não se encaixa em nosso mundo, em nossa realidade. Ou seja, lógica é aquilo que faz sentido na nossa realidade, e algo ilógico é o que não faz sentido na nossa realidade. Como por exemplo, não faz sentido acreditar que nós vivemos em uma Matrix, ou seja, que nós vivemos em um mundo como aquele mostrado no filme Matrix de 1999, que tudo que nós observamos e vemos são ilusões. Por que não faz sentido? Porque tudo que nós vemos é material e não há nenhuma prova de que isso que nós vemos não é verdade. Ou seja, crer nisso é crer em algo sem lógica. Então, diante disso, muitas pessoas acham que a Bíblia não faz sentido porque ela não tem cabimento na nossa realidade. Porque na nossa realidade, nós não vemos coxos voltar a andar, nós não vemos mortos ressuscitar, nós não vemos o sol e a lua pararem. Então, diante disso, por que eu deveria crer no que a Bíblia diz? Será que o que a Bíblia diz transmite lógica? Ou será que a lógica anula a Bíblia? Vamos ver.
Vamos agora desmistificar o sobrenatural. Primeiro, o que é sobrenatural? É aquilo que nossos olhos não veem, mas pode estar ao nosso redor, como anjos e demônios. Estes não podem ser compreendidos pelas leis naturais, ou seja, sobrenatural é tudo aquilo que nós não podemos ver, não podemos tocar, não podemos enxergar e que não está dentro das leis naturais que nós conhecemos. Como, por exemplo, anjos e demônios que são mostrados na Bíblia. E eles não podem ser compreendidos pelas leis naturais. Por exemplo, eles não se limitam ao espaço. Eles não têm 3 dimensões. Eu ainda vou falar mais sobre isso. Mas eles, por exemplo, como mostrado na Bíblia, podem... Então, por que faria sentido crer no sobrenatural? Alguém da ciência ou alguém que acredite somente nos fatos científicos pode se perguntar por que eu devo crer em coisas sobrenaturais, já que eu não posso comprovar por meio de métodos científicos. E eu posso responder isso dizendo que não é necessário provar de modo literal e concreto a existência de seres sobrenaturais para saber que são reais. Ou seja, o fato de eu não ver ou não ter como provar que algo aconteceu não significa que esta coisa não aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bastante simples. Vamos voltar para o ano de 1500, ou até mesmo antes disso. Vamos dizer no ano 1000, 500 anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Aqueles índios que viviam aqui, no antigo e primitivo Brasil, com certeza tinham seus deuses e achavam que a realidade era aquilo que eles conheciam. Eles achavam, quem sabe eles pensavam que a sua realidade era tudo que poderia existir e que além daquelas águas não haveria mais nada. Mas 500 anos depois chegariam os portugueses. Podemos imaginar que aqueles índios que estavam na praia, que viram os portugueses chegando, não faziam a menor ideia do que aquilo significava. Fossem para o interior do Brasil ou da ilha onde estavam e contassem para outro índio que haviam pessoas chegando através da água em um tipo de embarcação, com certeza esse índio ia ser chamado de louco. Por quê? Porque aqueles índios viveram ali toda a sua vida sem saber que existia algo além daqui, deste nosso Brasil. Ou seja, viver uma geração com este conceito. Morreu aquela geração, nasceu outra geração com o mesmo conceito e assim por diante durante, quem sabe, milênios. Então, quando surgisse de repente um índio falando que haviam pessoas chegando em embarcações do horizonte, vindo do horizonte através da água, provavelmente eles seriam chamados de loucos. Mas sabemos que isso era verdade. Ou seja, algo totalmente fora da lógica, fora do sentido, não significa que essa coisa não seja real. Para quem sabe do que é relatividade, parece algo totalmente fora do sentido. Se você explicar relatividade para qualquer pessoa, se você explicar que uma pessoa aqui na Terra e outra pessoa no espaço viajando na velocidade da luz, passando um ano, passando 60 anos, para o que ficou na Terra envelheceu e o que estava no espaço na velocidade da luz não envelheceu, parece algo totalmente sem sentido, mas a ciência acredita nisso. Ou seja, nem sempre o que eu não consigo explicar
é mentira. Nem sempre o que eu não tenho como provar é um argumento falso. Se você que acredita na ciência fosse para 2.000 anos, 3.000 anos no passado e explicasse relatividade, ele iria dizer que você é louco. Ou quem sabe, se fosse supersticioso, acreditaria em você, mas ele não teria como provar. Se você fosse falar com um índio no Brasil, no ano 1000, 500 anos antes de português, ele iria achar que você estava louco em dizer que existia vida além do Brasil. Mas por que nós sabemos que isso faz sentido? Porque nós temos evidências. Mas aqueles índios até então não tinham evidências. E a ciência muitas vezes acredita em coisas que ela não tem como provar, mas mesmo assim acredita. Eu vou agora apresentar para vocês a teoria da quarta dimensão, que é uma teoria apresentada por Carl Sagan. Antes de passarmos para o vídeo sobre a quarta dimensão, eu quero explicar o que seria esse conceito de dimensão. Dimensão é tudo aquilo que delimita um certo pensamento. Por exemplo, dimensões espaciais ou dimensões de espaço. Espaço, estamos falando de local, espaço geográfico em que vivemos. A ciência diz que nós vivemos em 3 dimensões. Isso é um fato que eu também acredito. E quais são essas 3 dimensões? São altura, largura e profundidade. Tudo que nós vemos material tem altura, largura e profundidade. Você, por exemplo, que está me vendo através dessa tela, eu estou aparecendo para vocês em 2 dimensões. Eu tenho altura, tenho largura, mas eu não tenho profundidade. Mas se eu estivesse pessoalmente na sua frente, eu teria altura, largura e profundidade. Isso são dimensões de espaço. Mas na Bíblia vemos personagens como, por exemplo, anjos, demônios e Deus, que não tem nem altura, nem largura, nem profundidade. E justamente por isso, por não poderem ser vistos, nem apalpados, nem tocados, nem sentidos, dizem que esses personagens, portanto, não podem existir. Ou se existem, não podem ser comprovados e não faz sentido acreditar neles. Isso é o que a ciência diz. Mas por outro lado, boa parte dos cientistas acreditam em outras dimensões, na quarta dimensão, que você vai ver agora neste vídeo. Vamos ver. Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos. Agora ele está dando exemplo de uma única dimensão. Preste bem atenção. Nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta.
vejam muito bem essa explicação. Primeiro, ele dá um exemplo do que seria o contato. Ele está dando um exemplo agora do que seria o contato de seres de uma única dimensão com seres de 3 dimensões, que somos nós. Preste bem atenção. Em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado e mudar drasticamente de forma. Perceba que o ser de uma dimensão não conseguiria entender a existência de um ser de 3 dimensões. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Como nos foi dado exemplo por Carl Sagan, seres de uma dimensão não conseguem entender seres de 3 dimensões. Por isso, justamente, ele não teria como provar, porque ele foi em uma direção que ele mesmo não sabe onde fica. Assim, para ele é algo espiritual. E isso é algo que a ciência acredita, que a ciência dá crédito. E eu pergunto, qual a diferença disto para acreditar em coisas espirituais? É justamente a mesma coisa. Nós não podemos amostrar, nem fotografar, nem sentir, nem tocar nada espiritual. Mas da mesma maneira, nós sabemos que essas coisas podem existir. Não há nenhuma prova contra o que Carl Sagan acabou de nos contar. Ele pode não ter provas a favor, mas não existe nenhuma prova que elimine essa possibilidade. Da mesma forma, não há nenhuma prova que elimine a existência de outra dimensão, que seria a dimensão espiritual. É exatamente a mesma coisa. Nós não podemos ver, nem tocar, nem enxergar,
mas nós sabemos que pode existir e não há nenhuma prova que exclua essa possibilidade. Bom, eu não quero me prolongar muito, então vamos estar falando agora do terceiro e último ponto. Por que a Bíblia faz sentido? Nós já provamos que conter fatos espirituais não significa que são fatos falsos. São somente fatos que nós não conseguimos explicar pelas leis da natureza, que não conseguimos provar a partir de nossa experiência. Como no exemplo, um ser de uma dimensão não podia provar a existência de um ser de terceira dimensão, nós não podemos provar a existência de seres extradimensionais, seres fora de nosso espaço, ou seja, sem forma física. Não podemos provar, mas não significa que eles são falsos. E por fim, por que a Bíblia faz sentido? Primeira coisa, porque ela apresenta fatos históricos entrelaçados a fatos espirituais e morais. Se a Bíblia falasse somente de contextos espirituais, se ela somente falasse sobre coisas que aconteceram no céu, não haveria como provar que ela é verdadeira. Seria um puro ato de falta de sentido. Eu não posso acreditar em qualquer coisa simplesmente porque me é falado. Muitas das religiões, como por exemplo, temos muitas religiões, como por exemplo as religiões da Índia, são religiões sem base alguma na nossa existência. Se você acha que a Bíblia não faz sentido, experimente ver religiões indianas que não registram fatos históricos que mostram atuações de seus seres sobrenaturais. Como podemos provar que eles são verdadeiros? E ao contrário, a Bíblia apresenta fatos históricos entrelaçados a fatos espirituais. E por que isso é importante? Porque os fatos históricos nos dão confiança na história contada. E se a história contada é verdadeira, por que não acreditar nos fatos espirituais que estão contidos nela? Por exemplo, se você hoje na sua casa tiver uma visão, quando você for, por exemplo, para o seu quarto, você se deparar com uma porta que, quando aberta, te leva para um mundo totalmente diferente. Então você voltasse e contasse isso para alguém. Como eu poderia saber que essa história é verdadeira? É simples. Vendo que você é uma pessoa real, vendo que o local é um local real, e mesmo que eu não consiga entrar por essa porta e que essa porta não esteja visível para mim, você contou que isso aconteceu. Claro que isso é só uma hipótese. Você saberia que é verdade, mas não teria como me provar. Mas pelo fato contado por você ser alguém real, que não teria motivo nenhum para mentir, não está ganhando nada com a mentira. Só basta dizer que isso é real. E claro que com a Bíblia temos muito mais provas de que os fatos contados são reais e que não há motivos nenhum para mentir. Sobre a existência de Jesus, sobre os milagres narrados na Bíblia, não há nenhum motivo para mentir. São pessoas que não tinham nada, que tinham muito a perder. Tinham sua vida, tinham sua família, mas arriscaram e perderam tudo isso por falar de um homem chamado Jesus, por pregar que ele morreu numa cruz e ressuscitou. Por pregar a ressurreição, essas pessoas foram mortas e não ganharam nada com isso. Ou seja, se alguém conta uma coisa e perde tudo por isso, não é uma mentira. É simplesmente uma verdade que eu não consigo provar, que eu não consigo ver, mas que não tem lógica em acreditar que é mentira. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu não quero me prolongar mais, mas se você quiser que eu explique melhor cada um dos pontos destacados, deixe nos comentários. E para me ajudar a continuar expondo a palavra de Deus e a fé cristã,
curta, comente e compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe a sua vida.